Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez saúdo a todos e quero saudar especialmente os padres que conosco celebram essa Eucaristia, Padre Elmo, Padre Luiz Eduardo Baronto, que trabalham aqui na Catedral, e também os diáconos que participam desta celebração. E agora convido para fazermos juntos um momento de reflexão, de acolhida da Palavra de Deus, que neste terceiro domingo da Quaresma a Igreja nos apresenta. Como vai nossa vivência quaresmal? Os exercícios da Quaresma. Já estamos quase na metade da Quaresma, e se não começamos, ainda é tempo de começar a prática dos exercícios da Quaresma de forma mais intensa, para assim nos prepararmos bem para a Páscoa, o jejum, a esmola e a oração. Com a oração vai justamente também a busca de ouvir Deus, de se confrontar com a Palavra de Deus, a vontade de Deus em nossa vida. Neste terceiro domingo, no centro da palavra da liturgia, está a narrativa da expulsão dos vendilhões do templo, como nós acabamos de ouvir no Evangelho segundo São João. Impressiona certamente o fato, a coragem de Jesus de tomar esta atitude no templo e fazer, digamos assim, este levante contra uma prática que era costumeira. Nas grandes festas, como era o caso, a festa da Páscoa, em Jerusalém chegava muita gente, peregrinos de todo lugar, e por isso mesmo também era ocasião de muito negócio. Hospedar, alimentar, dar a possibilidade de as pessoas fazerem os seus holocaustos, suas ofertas no templo. E o contexto que Jesus encontra é um templo transformado em uma verdadeira feira, onde não tinha apenas troca de moedas e pequenos objetos, mas até bois e animais grandes para serem comprados, vendidos e comprados, e, certo, com a intenção de que alguém quisesse oferecer em holocausto, em sacrifício, cumprindo os seus votos na ocasião da Páscoa. Jesus expulsa os vendilhões do templo. Imaginemos a cena. Jesus com chicote de cordas, derruba as mesas, expulsa os vendilhões, os animais, tirem isso daqui, não façam da casa do meu pai uma casa de comércio. O gesto de Jesus, além do que podemos imaginar, a cena da limpeza, né, do templo, tem um alto significado simbólico para nós, neste itinerário também, itinerário da Quaresma. Tratava-se de preparar a Páscoa e tratava-se de purificar-se para celebrar bem a Páscoa. Esta purificação era uma purificação ritual. Nós incentivamos justamente essa mesma purificação durante a Quaresma, mediante a purificação das intenções do coração, o arrependimento, a volta à misericórdia de Deus, uma boa confissão. É esta nossa purificação cristã para celebrar a nossa Páscoa. Mas no tempo de Jesus, na Páscoa judaica, era uma purificação ritual, que tinha a sua forma prescrita
para poder celebrar a Páscoa. Mas Jesus vai além da purificação ritual pessoal, que cada um estivesse purificado. Jesus purifica o templo. E o templo era o símbolo da religião. A religião, mais ou menos, gravitava toda em torno do templo, dos sacrifícios, das homenagens a Deus, das peregrinações, dos sacerdotes que ali serviam. O templo, os ritos, os sacerdotes e assim por diante, e o povo acorrendo para suas práticas rituais religiosas. Jesus encontra o templo profanado, a religião profanada. Tirem isso daqui, limpem isso. Não é só purificação ritual pessoal, limpem a religiosidade, limpem a religião. Vocês fizeram da religião, da casa de meu pai, um negócio, um comércio. Casa de meu pai. Jesus se apresenta como filho do Pai celeste, que é o Senhor do templo. E a quem se volta à religião e à prática religiosa. Portanto, era um desvio de finalidade, uma falsidade do templo, da religiosidade. E Jesus purifica simbolicamente esta religiosidade desviada e chama para a retidão da prática religiosa, para a retidão das intenções do coração, para a fé sincera, para a confiança verdadeira, para a humildade verdadeira e para as relações humanas, sociais, decorrentes da fé. Claro, podia-se fazer todas as abluções do templo, isto é, pessoais, e continuar a roubar, continuar a fornicar, continuar a fazer todo tipo de corrupção, mas está purificado com os ritos, está tudo certinho. Religiosidade falsa. Religiosidade falsa. E não adianta fingir. O texto do Evangelho de São João conclui: não havia necessidade de que ninguém fosse falar com Jesus sobre o que acontecia. São João diz, ele conhecia o homem por dentro. Deus nos conhece por dentro, não apenas pelos gestos exteriores que fazemos, e por dentro sabe da nossa retidão, sinceridade ou não, se estamos fingindo ou não. E aí vem a pergunta para nós, como parte do nosso caminho quaresmal. E como vai a nossa religiosidade? Sim, a nossa religiosidade cristã, católica. Como deve ser? As práticas, sim. Ir à igreja, ir ao templo, sim. Fazer os deveres, sim. Mas não pode ficar nisso. E a liturgia de hoje nos traz como primeira leitura a recordação dos mandamentos, onde se traduz justamente em atitude de sincera adoração a Deus. E Jesus vai dizer em espírito e verdade, na passagem do encontro de Jesus com a mulher samaritana, Deus procura os verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e verdade, não de maneira fingida. Nos 10 mandamentos tem um destaque todo especial para o primeiro, segundo e terceiro mandamentos, que se referem a Deus, a verdadeira adoração de Deus.
Não terás outros deuses fora de mim, diz lá o texto. Contra a idolatria. É a nossa vida, mesmo que achemos que isso é coisa de antigamente, não é. A idolatria continua também hoje. Ter falsos deuses. Dividir nossa atenção com Deus e também com deuses. Esses deuses que podem ser múltiplos, né? Aos quais nós damos culto, adoração e atenção mais do que a Deus. As nossas idolatrias. Não terás outros deuses, diz o primeiro mandamento. E os 7 outros restantes mandamentos dizem respeito às nossas relações com o próximo. Para começar em família, né? Depois, não matarás, não fornicarás, não levantarás falso testemunho, não dirás fake news, e assim por diante. 7 mandamentos que dizem respeito às nossas relações com o próximo. Interessante, quando nós falamos na campanha da fraternidade, que isto é parte do processo quaresmal. Alguém acha ruim dizendo que estamos desviando a religião do verdadeiro culto a Deus para chamar atenção para a nossa relação ao próximo. Não é verdade. O verdadeiro culto a Deus sempre está acompanhado das nossas relações fraternas em relação às outras pessoas. E também é o que neste ano se chama atenção na campanha da fraternidade. A amizade social vem da observância dos mandamentos. Oxalá, se observasse os mandamentos da lei de Deus que dizem respeito às nossas relações sociais, nós teríamos paz, solidariedade, justiça, fraternidade, respeito, acabaria a violência, nós teríamos amizade social, convivência serena, tranquila. Observar os mandamentos é decorrência do primeiro mandamento, que Jesus vai dizer: amar a Deus e amar o próximo é uma coisa só, não separar uma coisa da outra. Portanto, a prática da nossa religiosidade, sempre a gente precisa se confrontar até que ponto estamos transformando a nossa prática religiosa em uma prática apenas externa, formal, ou vamos às consequências da nossa adoração de Deus. É uma adoração em espírito e verdade, é uma adoração que também se traduz depois do convívio com os outros, com as outras pessoas, nas nossas responsabilidades no mundo. Então, é isso que esse terceiro domingo nos chama para uma purificação do templo. São Paulo vai dizer: o templo de Deus são vocês, né? Vocês são o templo de Deus. Mantenha esse templo puro, digno de vocês e de Deus. É purificar o templo, a religiosidade, a maneira como praticamos a religião. E é claro, a denúncia de Jesus é muito clara: fazer da religião uma espécie de comércio. Não só de comércio de vender coisas, mas o comércio com Deus. Esta seria uma pretensão muito grave. Pretender comprar Deus, negociar com Deus. Isso significa colocar-se em pé de igualdade com Deus. E é uma grande pretensão, uma grande tentação do homem. Eu faço isso para Deus, mas Deus deve isso para mim. E a verdadeira fé, a verdadeira religiosidade vem do reconhecimento sincero de que Deus é Deus e eu não sou Deus. Eu sou criatura. Eu reconheço a soberania de Deus. Por isso adoro Deus e obedeço a Deus. Obedeço a Deus com humildade sincera, com reta intenção. Eu procuro observar os mandamentos. Que Deus nos ajude a fazermos também nós a purificação do templo, da nossa religiosidade, para praticar a fé verdadeiramente em espírito e verdade, como Jesus pede que nós o façamos, observando os mandamentos, seguindo
o que Jesus nos ensina no Evangelho, cultivando verdadeiramente as virtudes cristãs que são expressão da nossa vida segundo o Evangelho de Jesus. Que Deus nos ajude, nos dê sempre o discernimento, a força, porque esta é uma constante tentação. É a maior das nossas tentações, de a gente se apossar do templo, de a gente se tornar o dono do templo, de deixar Deus num cantinho ou tirar Deus de lado. Que Deus nos ajude a adorar em espírito e verdade. Amém.